A gente tem um padrão, mas o que é o padrão? É o cliente saber o que ele espera. Uhum. Eu vejo muito lugar que abre com X, depois vira hambúrguer, depois vira pizza. É verdade. Ou então, que nem antes vocês brincaram no outro podcast ali, bota sushi, bota isso. Não, a gente tem uma proposta. Sim. Vem novidades, tem que ter novidade. Sim. Vamos botar produtos novos, só que o produto tem que estar dentro da nossa proposta. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast no capítulo de número 100. Chegamos a 100 capítulos do Donos de Restaurantes Cast. Uma jornada aí de mais de 100 horas gravadas para você. Para que você conheça ainda mais o mundo do dono de restaurante. Para que você se reconheça em outras pessoas que eu trago aqui como meus convidados. Que a gente sente as mesmas dores. E para esse capítulo tão especial, eu trouxe o Felipe Brand aqui do meu grupo de mentoria do DDR Master. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Marani. Primeiramente, agradecer essa honra de estar aqui com uma pessoa que a gente admira tanto. E até, que nem eu falei com a equipe antes, acho uma coincidência muito legal, que eu te conheci através de um podcast teu, há um ano atrás, e hoje eu tô te conhecendo pessoalmente num podcast teu de novo, então achei bem legal a coincidência. O mundo dá muitas voltas, muito legal você estar aqui hoje, Felipe, eu também tenho. Para mim é uma honra e eu tenho um prazer muito grande em te receber aqui. Me conta qual é o seu negócio, me conta também um pouquinho da sua experiência com gastronomia. Faz 8 anos que eu abri o Segundo Turno Bar Café em Montenegro. Montenegro é uma cidade no interior de... Chama Segundo Turno? Segundo Turno Bar Café. Mas Segundo Turno é o nome. A gente fica localizado em Montenegro, que dá mais ou menos 1 hora, um pouco menos de Porto Alegre. É uma cidade relativamente pequena, então tem alguns desafios e também tem algumas vantagens. Cidade pequena, quantos mil habitantes? 70 mil habitantes, tá, mais ou menos, com legal. Cidades vizinhas. Eu sou engenheiro, também vim da indústria, que nem na tua história, assim, meio parecida. Naquela ansiedade jovem, talvez, de a indústria, o serviço não desenvolve como eu queria. Comecei a olhar várias coisas para abrir, franquias, outras coisas, e eu falava, tinha uma ilusão, que ter um bar era fácil, né? E eu sempre falava, quando eu for velho eu vou ter um bar, né? Doce ilusão. Daí comecei a namorar minha atual esposa, e a gente saiu em Montenegro, que é uma cidade onde hoje eu tenho bar e que é próximo da casa dos meus pais. E eu falava, falta aqui um bar pra gente sair pra conversar. Tinha muito bar pra sair pra dançar, pra sair pra comer, mas pra sair pra conversar faltava, assim. Sim. E daí eu me queixava disso com ela, e um dia ela falou, tu quer ter o teu próprio negócio, teu sonho é ter um bar e tu reclama que não tem. Será que o destino não tá te dando uma resposta aqui? Daí eu falei, vamos dar uma olhada. Daí a gente começou a olhar casas, e graças a Deus, assim, foi um sucesso desde o primeiro dia. Uau. Apesar do primeiro dia, eu acho legal falar, foi o dia que eu mais ganhei e perdi dinheiro na vida, né? Verdade? Como que foi isso? Porque o cara é engenheiro, faz conta de tudo, né? Conta de entrada, saída, projeção, se for bom, se for ruim. Daí no primeiro dia, na época, sei lá, acho que lotou a casa e deu R$2.000. Eu pensei, deu muito dinheiro. Só que daí no segundo, terceiro dia deu metade do movimento, deu a mesma coisa. Eu pensei, não, então... hoje eu vejo que aquele dia eu devo ter perdido muito mais que eu ganhei. Mas assim, valeu o aprendizado ali. Sem dúvida. E o que você fez para já ter movimento desde o primeiro dia? Você fez alguma coisa especial? Você fez algum tipo de divulgação? Você convidou seus amigos? Você convidou sua família? O que você fez ali para já, desde o primeiro dia, dar certo? Vamos chamar assim. A gente abriu soft, a gente não fez um planejamento midiático, a gente não divulgou, não fez nada, mas falou com amigo, falou com conhecido, amigo de amigo, fornecedores, então assim, gerou um barulho, porque também eu acho que naquele momento a cidade estava carente de um lugar assim, então acho que a curiosidade, foi o negócio certo, na hora certa, o nosso ponto também, minha mãe que encontrou assim, muito bom, então acho que as coisas caminharam para isso. Acho que foi um... Eu acredito muito no timing, Felipe. Isso que você está trazendo para mim tem muito sentido. Muitas vezes a gente tem uma ideia incrível de um empresário, de um empreendedor, mas aquilo em um momento que ou a cidade não está preparada ou o ponto não estava
tão legal, não estava maduro para aquilo ainda. Uma boa ideia se perde porque não teve a execução no momento certo. Então, talvez no seu caso, você acredita que o timing contribuiu muito, então? Acho que sim, acho que a gente teve, eu chamo de sorte, mas a sorte ajuda quem está preparado, né? Claro, então, sim. acho que a gente teve a sorte no lugar certo, na hora certa, e que eu nem sempre digo que a minha necessidade, o que eu falava, eu queria um lugar assim, assado, com isso, com aquilo, era a necessidade de mais pessoas, porque também já aconteceu depois numa outra experiência que eu tinha uma ideia de uma necessidade que não era a necessidade de mais ninguém, então não ficou só pra mim, né? Mas ali deu tudo certo, a gente abriu. Depois de um ano a gente já tinha devolvido o dinheiro que eu peguei para abrir, tudo certo, ampliamos ele. Que demais, cara. Fomos acho que de 150 para 250 lugares, ou de 100 para 200 mais ou menos, depende da organização, né? Então a gente aumentou ali uns 30%, 40%. Sim. E foi tudo legal, assim. Daí até a pandemia, entrar como é que eu fui no teu podcast. Na pandemia a gente sobreviveu, apesar de ser um bar, as regras foram bem complicadas para bar, restaurante, por exemplo. A gente abria de meio-dia, eu abria com tele, mas a gente nunca trabalhou com tele. Então era muito mais uma teimosia de não dizer tô fechado do que realmente ganhar dinheiro ou ter retorno naquilo ali. E vocês adaptaram nessa época? Colocaram um cardápio diferente? Colocaram alguma coisa diferente ou simplesmente abriram o delivery? A gente deu férias para a equipe. Como a gente achou que era para ser um negócio curto, a gente foi meio que fazendo algumas adaptações, mas não se estruturamos para isso. Então, várias vezes ia 2 funcionários lá para sair 2 pedidos, para sair um pedido, e entre não entrar nada e entrar 2 pedidos, melhor ter 2 pedidos, né? Sim. Mas daí depois, passando a pandemia... Nem sei, para falar a verdade, hein? Porque para não entrar nenhum pedido, talvez não teria custo. E no caso que você está trazendo... Você tinha 2 pedidos ali, mas tinha que pagar os funcionários, então desafiador esse cenário, né? Mas a gente segurou a equipe. Eles já tinham todos tirado férias, todos tiraram tudo. Então eles iam ganhar igual, tanto não tendo ali. Então a partir desse momento, se eu pagasse meio funcionário na semana ou não pagasse nenhum funcionário na semana, acaba que ficava parecido. Sim. Mas daí passou a pandemia, deu aquele... Passou, e aí que eu relaxei e daí que desandou um pouco as coisas. E que daí que foi no início do ano passado. Deixa eu entender um pouquinho só. Durante a pandemia, você me contou que o delivery não tinha alavancado tanto. Como é que vocês passaram o período da pandemia? Foi mais fechado ou vocês conseguiram alguma adaptação para ter uma receita maior? Mais fechado, mas assim, liberava abrir... Aqui tinha umas regras bem loucas no Rio Grande do Sul. Das 2 às 5 da tarde. Nós abria. Tudo que podia, a hora que podia trabalhar, nós estávamos abrindo. Podia abrir de manhã, nós abria. Se vinha alguém, daí às vezes, hoje é almoço, hoje... Mas, de novo, para minimizar o prejuízo, a sorte que a gente entrou sem conta e com capital de giro na pandemia, então a gente conseguiu sobreviver ali ao período, né? Sim, sim. Eu acredito que esse foi, de longe, o maior problema da maioria dos empresários, dos donos de restaurantes. Quase ninguém tinha caixa. A gente fez uma pesquisa. Em média, o empresário tinha caixa para menos de 30 dias. A gente passou por praticamente 2 anos de pandemia. Então, o dono de restaurante, o empresário, né, pequeno e médio ali, ele estava bastante despreparado para uma situação como essa. E eu quero até entender um pouco mais. Como é que vocês tiveram essa disciplina financeira? De onde vem essa ideia que vocês já tinham ali de ter um caixa, de saber a importância de ter um caixa? Que eu comentei, desde o início a gente tinha muito controle financeiro, estatística. E daí, na pandemia, quando a gente chegou, a gente estava preparado, assim. A gente tinha um recurso, claro que a gente usou Pronamp, usou recursos externos, mas porque a gente ficou 6 meses fechado, a gente contou os dias, então tudo 6 isso? meses porta fechada, né? Por limitações que às vezes não valia a pena seguir. Sim. E também por isso que eu acho que foi uma batalha grande. Quando passou, deu aquela relaxada, e daí o Felipe relaxou, aliviou os controles, coisas. Início do ano passado, daí deu 1 mês ruim, 2 meses ruim, talvez não de venda, mas de resultado. E que daí eu fui lá, não, tô fazendo alguma coisa errada. Daí você vai ver, cardápio tá desatualizado, aquelas relaxadinhas que a gente dá. Sim, que é super normal, né? Mas que a operação acaba sentindo bastante. E foi daí que eu fui procurar ajuda, daí eu olhei, pesquisei ali, achei teu podcast, comecei a olhar. E daí desde março do ano passado a gente está numa crescente de novo, estamos nos eixos, vamos dizer assim. Até ano passado até teve momentos que eu pensei assim, será que eu não vou vender e fazer outra coisa, procurar emprego, mas não, eu gosto daquilo ali.
E uma coisa que eu sempre senti muito nesses mesmo tempo, quando estava bom, quando estava ruim, que eu acho que o empresário de restaurante, talvez pior, é muito solitário. Muito. A gente não tem para quem pedir uma ajuda. Tem amigos meus ali na cidade que tem restaurantes que a gente conversa, mas, por exemplo, amplio ou não amplio? Vale a pena delivery, não vale a pena delivery? É uma decisão tua. Claro. Tipo assim, e isso é uma coisa que eu sempre sentia muito, assim, uma troca com pessoas talvez do mesmo ramo, talvez da mesma coisa. E por isso, vou dizer que foi o que mais me incentivou a entrar no DDR Master, mais do que o conteúdo, tudo, é essa questão da troca, essa questão de ter alguém para falar, tô pensando em fazer isso. Cara, eu já fiz, deu certo, eu não fiz. Tu ampliar um pouco a gama de opções, o hall de informações. Sim. Eu acho que isso, com certeza, hoje é o que mais agrega, assim, ter um suporte, ter alguém para ter um colega vamos dizer, não sei se seria colega de trabalho ou um sócio, talvez, alguém para tudo rachar a decisão, mesmo que a responsabilidade no final seja minha, mas ter alguém para rachar a decisão, né? Verdadeiramente, eu acho que o maior valor que a gente tem no nosso grupo, que é o DDR Master, é essa união, é essa troca, é estar perto de outras pessoas que já fizeram, como você falou, que é diferente de ter simplesmente o conselho de alguém que conhece tecnicamente um assunto. No DDR, eu costumo sempre trazer a palavra de quem já fez. A gente tem ali alguém passando por um problema. Eu estou com um problema aqui no meu imóvel, o locador me pediu para que eu fizesse dessa forma. E aí, ao invés de eu perguntar, galera, o que vocês acham? Eu pergunto, quem já passou por algum problema desse? Como você resolveu isso? Porque eu acredito que quando a gente tem a oportunidade de pegar a experiência de alguém que já passou por aquele problema, a gente consegue sair de um problema com uma visão muito diferente, com uma rapidez diferente, com uma facilidade muito maior. Então, verdadeiramente, mais do que o conteúdo no DDR, eu também acho que o maior poder são as conexões. É estar do lado de pessoas que já fizeram, que já passaram e que eventualmente podem trocar com a gente. Por que é tão difícil isso no segmento de restaurantes, Felipe? Porque em todos os lugares que eu vou, em todos os lugares que eu passo, inclusive funciona assim na minha cidade também. Por que o dono de restaurante tem tanta dificuldade em compartilhar as coisas com os outros donos de restaurantes? Eu acho que é porque, apesar de a gente... Eu tenho um bar-café, tu tem um restaurante, uma pizzaria. Apesar de a gente ser do mesmo ramo, a visão que eu tenho é que são negócios específicos. Sim, claro. Por exemplo, tem um amigo meu que tem uma lancheria lá, estilo Dalice, que é DDR, que já fez um podcast aqui, né? Sim. O outro tem um buffet aquilo. Por mais que a gente se ajude, o que funciona para um não quer funcionar para o outro. O nosso carro-chefe é chopp. Sim. O do outro é X, o do outro é comida. Então, eu compro isso. Por mais que a gente troque ideias, eu acho que é muita especificidade. Por exemplo, um rodízio de pizza para um rodízio de pastel, de filé, por mais que tenha similaridades, vai dizer, mas isso não funciona. Então, eu acho que essa dificuldade, talvez, um pouco a galera ser fechada, mas um pouco o ponto de... Esse era o ponto que eu ia pegar. Será que as pessoas não são um pouco fechadas? Será que não tem um pouco de ego nisso também? O que você acha? Eu acho que ego todo mundo tem, né? Principalmente o dono de restaurante, né? E me conta uma coisa, vocês pegaram uma crescente novamente. O que vocês fizeram? Por que voltou a dar resultado? O que vocês fizeram desde março que você estava me contando? Marane, a gente voltou a ter resultado. Qual foi a modificação? Eu acho que eu voltei a cuidar dos controles, que eu não estava cuidando. Na pandemia a gente cuidou, passou a pandemia, agora vai dar tudo certo. Sim. A gente voltou da pandemia, tinha aquela demanda reprimida. Muito grande. Muito grande, então 2022 ali para nós foi um ano legal. E isso daí, acaba, tu tá 6 meses sem atualizar talvez um preço de cardápio. Daí voltamos o quê? Olhar cardápio, marketing, pensar coisas, fazer uma redução e reorganizar estrutural. Até porque eu digo, a gente tem mania de reclamar, né? E até no DDR, conversando com a galera, uma coisa que eu falei pra minha esposa. Quando eu fiz aquele curso, falei, eu acho que eu reclamo muito que tem coisas que eu tô melhor. Porque eu posso tirar uma semana de férias sem me preocupar hoje. Tipo, tu me convidou ontem para vir aqui, eu mandei 2 watts e tô aqui. Verdade. Então, assim, eu acho que essa liberdade a gente tem. Só que hoje o que eu sinto? Que talvez hoje meio que eu escolho a liberdade ou o resultado. Então, eu acho que o meu objetivo agora muito é o quê? Padronizar melhor os processos para que o resultado não altere o Felipe estando ou não lá. A operação funciona, mas talvez não funciona... Cara, que legal isso que você trouxe.
É difícil escutar isso, é difícil o empresário ter essa exata noção do que ele passa, que é, a gente tem duas situações diferentes. A gente tem o empresário que realmente é o escravo. Esse não tem jeito. Marane, eu fico no caixa. Marane, eu tô na cozinha. Marane, se eu não abrir meu restaurante, não tem ninguém para abrir. Eu não consigo sair. Essa é a primeira realidade, que é péssima, né? Essa é a pior situação na minha visão. Porque o empresário se torna um funcionário dele mesmo. Ele muitas vezes não tem o retorno que ele espera. E não tem férias e outras coisas mais. Mas a segunda situação, Felipe, muitas vezes o empresário passa e não sabe disso, que é, eu posso sair, mas se eu sair eu não tenho o mesmo resultado. Como eu consigo ter eventualmente 2, 3, 4, 5 unidades, ter bons resultados sem a minha presença lá? Isso demanda indicadores, isso demanda desenvolvimento de lideranças. O que você faz no seu negócio quanto a isso? Eu acho que a gente tem que ter controle. Então, sim, sem dúvida. Eu descobri que no DDR eu descobri que muitos controles que eu inventei foram errados. Tipo verdade. Assim, eu fazia um DRE meu, mas que daqui a pouco eu não calculava o CMV como vocês calculam, como é o certo. Então agora eu estou num processo de adequação esse ano, desde que eu entrei no DDR Master, adequando para quê? Porque eu vi que faz sentido, então vamos ajustar para a forma que faz sentido. Mas a gente sempre desenvolveu liderança. Hoje minha gerente está comigo há 6 anos. Ela entrou como garçom, foi subindo. E ela é gerente, se eu não me engano, há 3 anos já. Deve ser uns 3 anos como gerente. Então, hoje a gente tem a segunda menina que está na linha também de líder lá dentro. Já está também com a gente, acho que há 3 anos. Então, hoje isso dá uma segurança. Sim. Só claro que hoje talvez o próximo objetivo é reforçar essa liderança para a gente conseguir ter mais... Por exemplo, abrir em segunda-feira. Que é uma coisa que até a gente já conversou e tu. Sim. Eu ainda não consigo abrir porque eu já estou esticado com a liderança. Então a gente tem que organizar um pouco a casa, até inchar um pouco a estrutura, eu vejo. Sim. Para conseguir garantir o padrão, garantir a gestão de forma mais independente, talvez do Felipe, Sim. que são as funções que ficam mais comigo hoje, administrativo, gestão, né? Sim, isso é desafiador, mas realmente a gente precisa fazer. Voltando na liderança, Felipe, para mim uma das coisas mais difíceis, mais complexas dentro de um restaurante é desenvolver lideranças. Isso porque eu acredito que a sua liderança, em primeiro lugar, tem que estar muito alinhada com seus princípios. Então, a gente, tendo um alinhamento de princípios, a gente começa a fazer um treinamento mais técnico com essas pessoas. E mesmo fazendo um treinamento técnico e tendo um alinhamento de princípios, tem uma série de decisões, uma série de formas de conduzir que essas pessoas vão aprendendo com o tempo. E para que a gente consiga delegar, ter confiança nessa liderança, leva um tempo maior. Então, o maior ou um dos maiores desafios de um líder é desenvolver novos líderes. Eu vejo que a gente acaba investindo pouco tempo nisso dentro de um restaurante, desenvolver novos líderes. Isso acaba impactando de maneira muito importante, porque a gente não tem líderes tão preparados para conduzir os negócios, a cozinha, o salão, o restaurante como um todo, se for um gerente. E você está me contando que você prefere promover do que trazer pronto do mercado. Eu também prefiro fazer assim. Eu acredito que faz muito mais sentido a gente formar as lideranças dentro do restaurante para que a gente possa moldar ali da maneira como a gente acredita que seja mais adequado, mas isso leva muito tempo e às vezes as pessoas não têm ou paciência ou elas não têm a persistência para amadurecer as pessoas, né? Não, acho que com certeza. Eu acho que, por exemplo, hoje até a gente tem uma vaga aberta externa, porque chegou num ponto de que a gente tem uma vaga interna e uma externa, porque chegou num ponto, sim, a gente não vai conseguir a velocidade que quer. Sim. Eu acho que quando a gente consegue trazer de dentro, a pessoa cresce com a gente, então ela desenvolve junto. Por exemplo, a minha gerente hoje, ela começou como garçom, então ela foi se moldando até chegar, então ela construiu junto, ela participou tanto da construção do bar, sim, como da construção dela, então acho que isso é um ponto legal. Só que eu acho que o desafio, até pensando no que tu falou, é que o nosso turnover é alto. Então, às vezes, a gente precisa de um tempo para quê? Para a pessoa evoluir, e a pessoa talvez não vê e não aceita esse tempo, ou sai antes desse tempo. Então, eu acho que muitas vezes isso que desgasta, que a gente falou, da preguiça, ou
A gente talvez não capricha tanto, porque às vezes a gente investe num quando tá quase na hora, sai. Então acaba que eu acho que isso rouba um pouco da energia, talvez, né? Eu acredito que a gente precisa se adaptar, nós como líderes, porque a gente está vindo agora em uma geração diferente, onde as pessoas têm muito mais pressa, onde as pessoas têm menos persistência, onde as pessoas querem crescer rápido demais e não é assim, né? Então, cabe a nós, como líderes, trabalhar a cabeça dessa juventude, dessas pessoas que estão chegando, para que elas entendam o valor daquele desenvolvimento, para que a gente tenha resultados muito bons junto a essas pessoas. Me conta uma coisa, qual o seu diferencial competitivo? Por que você acha que o cara vai no seu negócio e não vai no seu concorrente? Eu quero entender o que vocês fizeram de tão legal assim que as pessoas já começaram a aderir desde o início, desde o primeiro dia que abriu. Eu acho que um pouco é a proposta, o conjunto. A ideia é um salão. Que nem eu digo, a gente trabalhou muito no que faltava, então a gente meio que montou um quebra-cabeça que deu certo. Por exemplo, a gente não trabalha com música ao vivo. Por quê? Porque no momento que tu bota alguém para cantar, tu tem que valorizar o artista que tá ali. Como a gente queria um bar para conversar, um bar nessa ideia happy hour, até segundo turno vem a ideia de um happy hour estendido, não de happy hour de promoção, mas saímos daqui agora, vamos lá pro segundo turno e fica até 1h, 2h da manhã. Então a ideia é o que é? Sai o pessoal do serviço, quer conversar, sai os amigos, quer conversar. Então é um bar focado em conversa. A gente não serve em pé, então assim, o pessoal é sentado. Então a gente tem alguns diferenciais para um bar que transformam, talvez mais próximo do restaurante, mas é um bar. E eu acho que o atendimento e a forma de fazer as coisas, eu sempre falo para a equipe, o Marani vai abrir um restaurante do lado da rua, ele pode comprar a mesma batata frita que a gente usa, a carne do mesmo fornecedor, o chopp do mesmo fornecedor. Só que a forma que a gente faz isso, ele não pode fazer igual. E eu acho que é aí que a gente cuida mais, é na padronização, na forma que a gente entrega o produto para o cliente. Tem cliente que volta depois de 3 anos e fala, tava com saudade da batatinha frita de vocês, porque é a mesma, né? Não é aquele negócio que tu vai cada semana isso, e mudou o produto, né? Padronização. Padronização, acho. Sim. E como é que vocês conseguem manter essa padronização? Isso vem da liderança de cozinha, isso vem dos processos operacionais que você criou. Como é que você mantém esse padrão? É um desafio, eu acho. Eu acho que vem muito, por exemplo, o nosso cozinheiro também está com a gente há quase 5 anos. Eu acho que a gente tem pessoas que estão há bastante tempo, que ajudam na padronização. Eu hoje não preciso ficar tanto lá, mas ainda estou bastante lá. Então, por exemplo, se vem alguma coisa errada, a gente briga contra. Esse prato está estranho, esse sanduíche veio desmontado. A gente está de olho, né? Sim. E muito eu acho que é aquele negócio que eu até ouvi num podcast teu, não lembro o nome de quem era entrevistado. A gente não troca a marca, a gente trabalha com a mesma batata frita, que talvez não é a mais barata, eu acho que é uma das mais caras da linha da... E até hoje é a mesma. Por quê? Porque isso é um diferencial. Talvez se eu trocasse pela que é mais barato, ninguém ia dar bola. Sim. Mas daí eu ia ser só mais um vendendo aquela batata frita. Verdade. Então acho que um pouco é isso, é manter o mesmo fornecedor. Nosso fornecedor de carne é o mesmo que a gente abriu, batata frita é a mesma. Os produtos core, assim, que são o A da linha ABC nosso, a gente mantém o mesmo fornecedor desde que abriu. Acho que isso ajuda bastante a... Eu não tenho a menor dúvida que isso ajuda. O que eu vejo acontecendo no mercado com frequência, Felipe, o empresário fica apertado ali, né? O fluxo de caixa quase sempre é o maior vilão do empresário que quebra. É o cara que não fez uma previsão, é o ponto de equilíbrio que não está sendo batido. E aí é comum o cara começar a cair a qualidade. Eu usava a batata frita da McCain, ou eu usava uma Bem Brasil, e eu usava uma batata mais crocante, e aí agora o meu negócio não está dando tanto resultado mais, eu vou pular para uma marca inferior, ou quem sabe vou no mercado comprar uma batata e fazer um pouco diferente. E aí aquele cliente que passou um tempo sem ir no bar, no restaurante, quando ele visita, ele vê que está diferente, opa, a qualidade caiu, já não está a mesma coisa, e o caminho é um só, o fracasso, né? Então eu acredito muito que a padronização e o controle de qualidade tem muito a ver com o sucesso do negócio, né? Eu acho que imprevisto acontece, falta de produto acontece, Claro. falta a batata que a gente usa e a gente tem que ir no mercado buscar para não ficar sem, tem que comprar outra. Só que quanto mais próximo a gente conseguir manter tudo na linha, se um dia tu vai lá a batata diferente, mas o resto tá tudo igual, tu ignora.
Talvez verdade. o atendimento naquele dia, verdade. 2 funcionários não vieram. Mas a batatinha é a mesma, a carne é a mesma, o chopp tá igual, tu ignora. É verdade. O problema é quando tu vai... Muitas vezes o cliente nem percebe, né? Por quê? Porque um detalhe que Sim. no quebra-cabeça que tá diferente. Mas agora ele Claro. chega lá, o atendimento tá diferente, a batata tá diferente. Aham. Tá, só sobrou o nome, né? Eu acho que... Talvez esse ponto, acho. Muito bom. E as compras? Quem faz compra no seu negócio? Hoje a gente tem fornecedores infinitos. Aham. Até um ponto nosso hoje é que a gente está muito na mão de alguns fornecedores. Alguns produtos, por exemplo, a batata, a gente não tem um segundo fornecedor. Aham. Esse é um ponto de risco nosso. Sem dúvida. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade, até tanto por matéria-prima, tanto por preço. Mas... Então, Duas coisas importantes, isso mesmo. 2 vulnerabilidades. Legal a gente falar isso para quem está escutando, Felipe, para os caras aprenderem. Quando eu tenho um fornecedor para qualquer coisa, seja salmão, a galera do japonês passa muito por isso, né? Fornecedor do peixe, fornecedor da farinha, que é o meu caso, eu uso uma farinha importada que dificilmente eu acho em outros fornecedores, mas é muito importante que a gente esteja atento a isso para a gente encontrar marcas que têm uma similaridade para quando a gente tiver uma sazonalidade de mercado, uma inflação ou eventualmente uma falta daquela mercadoria, a gente não passe por uma dificuldade maior de ter que testar algumas coisas ou eventualmente perder qualidade. Então, 2 coisas que você falou importantes, né? A dependência daquele fornecedor e preço. eu acho que a gente escolhe os produtos que a gente mantém e os produtos que não são relevantes. Por exemplo, o nosso caso, a gente usa farinha como subproduto em algumas coisas. Sim. Então, farinha é preço. Enquanto que Sem a dúvida. batatinha frita não é preço. Talvez para uma pizzaria a farinha seja diferencial Cara, e a que batata legal frita isso. É isso. seja preço. Porque o teu cliente não vai pela batata frita. A batata frita é um negócio que passa, talvez para criança que não quer uma pizza, como um belisquete. Né? Hoje, então, a gente tem fornecedores definidos. Tem uma lista de compras. A gente... Quem faz geralmente pedido é eu, minha gerente, ou se não a nossa barista que está lá hoje. E daí tem uma lista de quantidades. Quinta-feira é dia de pedir Johan, então vai lá e faz a lista. Então segue uma lista. Você tem um estoque mínimo, máximo? Alguma a coisa gente assim? tem uma noção ali, por exemplo, algumas coisas é por visual. A pilha no freezer tem que ter uma pilha cheia e ela sabe quantas caixas é o total. Tem coisas que é por número de pacotes. Então a gente faz assim, na hora, vai fazendo o pedido e vai caminhando. Sim. Para mudar essas listas, eu valido. E daí quem tá lá, se tá gerente, ela faz, se ela não tá, eu faço, e se nenhum de nós dois tá, daí a barista faz hoje, né? Entendo. E me conta uma coisa, se a gente for olhar para o público da sua cidade, se a gente for olhar para os concorrentes, qual é o cenário que você enxerga hoje? Você acredita que tem mais oferta do que demanda? Você acredita que tem mais demanda do que oferta? Como é que funciona isso para vocês? Junto com o relaxamento do Felipe ano passado, eu acho que o que nos ajudou a Muito bom. puxar para baixo foi que eu acho que abriram talvez 5 ou 6 concorrentes e numa cidade de 70 mil habitantes é um monte. Sim. Alguns continuam até hoje, só que eu acho que no ramo de alimentação tem bastante aventureiro. Tem aquela galera Muito. que abre, sei lá, pago R$4 na cerveja, se eu vender a 6 eu tenho lucro. E que isso não se sustenta. Só que até ele não se sustentar ou até ele se adequar, Ele já atrapalhou muito o mercado. ele atrapalha a gente, né? Então isso que eu digo, nesses 8 anos eu vejo assim, olhando o histórico, tem muitos períodos que tu nada tranquilo, porque tá os outros concorrentes estabilizados, que sabem trabalhar, a gente se conhece todo mundo, se dá bem, né? Daí, às vezes, entra alguma coisa nova, abre muita coisa nova, daí tu tem aquele momento que o cliente vai olhar, vai conhecer. Sim. Se tá numa cidade, talvez, de 200 mil habitantes, tu não sente tanto quanto numa cidade menor, onde É verdade. 1.000 pessoas saíram aquela noite para jantar, se rachar em 10 restaurantes é 100 para cada um, se rachar em 20 é 50 para cada um, né? Sim. Mas, pela padronização, pela qualidade, pelo atendimento, o ambiente climatizado, tudo que a gente oferece... o retorno é rápido, por exemplo, a oscilação é... Mas não vou dizer que não sente, né? Que não aconteça, né? E eu toquei nesse assunto, Felipe, porque muita gente me fala isso, Marani, na minha cidade abriram muitos concorrentes e eu tô com um pouco de dificuldade. E o que eu quero trazer aqui é que isso é normal. Isso é uma situação de mercado que sempre vai acontecer. Na maioria das vezes, os novos entrantes vão brigar por preço. A grande maioria de quem começa a
a trabalhar com gastronomia por não conhecer o mercado de gastronomia, não conhecer o mercado de restaurantes, não conhecer, inclusive, a forma como se concebe uma empresa, as pessoas acabam entrando para disputar por preço e porque elas acham que elas têm uma receita muito legal ou qualquer coisa assim. Então, num primeiro momento, sim, a gente tem ali um mercado que fica um pouco chacoalhado, vamos dizer assim, mas esse mercado tende a estabilizar se você tem um negócio que já é reconhecido, se já tem uma marca reconhecida, como é o segundo turno. Né? Não, eu concordo plenamente com isso aí. E eu vejo muito assim que o pessoal abre, às vezes faz um preço que não fecha a conta. Sim. E daí, às vezes, até gera no cliente aquela percepção, o segundo turno tá caro. Sim. Eu fui no cara lá, era 5, aqui tá 10. Mas não é que daí, às vezes, minha equipe fala, temos que baixar o preço. Não, eu falo assim, porque senão quebra nós e eles, né? Tipo, a gente segura, aguenta, talvez fique um tempo com menos movimento. Sim. Mas tem que manter, o nosso preço não é chutado, a gente faz cálculo, então a gente tem que seguir olhar para o estratégia, mercado, né? E seguir a estratégia. Falando em estratégia, Felipe, a gente trabalhou há um tempo atrás a matriz SWOT dentro do DDR Master. E eu estava aqui analisando algumas coisas que você estava falando, aprendendo um pouco com o que você está trazendo aqui para a gente hoje. E muitas das vezes a gente acaba não tendo uma estratégia, o dono de restaurante, na maioria das vezes, não tem essa estratégia. E algumas ferramentas simples, como a própria matriz SWOT, ela nos facilita muito enxergar algumas coisas que a gente não está enxergando. Como quando você disse da dependência de alguns fornecedores, isso é uma coisa que a gente precisa mapear. Uma outra coisa importante que a gente precisa mapear é a entrada de novos concorrentes. E muitas vezes, quando a gente olha para uma ferramenta, para a nossa estratégia, a gente consegue prever isso. A gente consegue, com uma antecedência, entender o que vai acontecer, porque a gente olhou tanto para dentro do nosso negócio quanto para o mercado. Como é que você traça a estratégia do seu negócio? O que você pensa, por exemplo, para o ano de 2024? Eu acho que... Começando, então, que eu acho que a falha de muita gente é que traça uma estratégia, mas não espera ela completar. A gente, que nem eu falei antes, a gente tem um padrão. Mas o que é o padrão? É o cliente saber o que ele espera. Eu vejo muito lugar que abre com X, depois vira hambúrguer, depois vira pizza. É verdade. Ou então, que nem antes vocês brincaram no outro podcast ali, bota sushi, bota isso. Não, a gente tem uma proposta. Sim. Vem novidades, tem que ter novidade. Sim. Vamos botar produtos novos, só que o produto tem que estar dentro da nossa proposta. Por exemplo, Cara, a gente não pode navegar... Começar a querer, tá devagar. Todo mundo tem mês bom e mês ruim. Restaurante Claro. É disso. Todos, sem exceção. Então, assim, não é o mês ruim, vamos mudar o cardápio, vamos mudar tudo. Por quê? Porque na hora que o cliente for voltar, ele não vai se identificar e daí ele perdeu de vez. Então, a gente segue o quê? A nossa diretriz, que nem é muito formal, eu vou dizer que é bem, assim, oral, talvez. Sim. Mas a gente tem um estilo de música, a gente tem um estilo de atendimento, a gente tem um estilo de prato, que talvez vai chegar lá e vai dizer, mas antes era diferente um pouco, mas ainda está na mesma proposta, ainda é o mesmo lugar. Sim. Então, eu acho que isso ajuda. O plano agora, daqui para frente, é organizar um pouco a casa. Eu acho que a gente tá legal, mas que tem muita coisa para fazer. E esse é um outro ponto que me motivou bastante no DDR, porque eu sou um pouco ansioso. E até tem um amigão meu que fala assim, que quando não tem desafio eu sou chato, porque daí eu tô em casa, fico achando coisa. Quando eu sou assim também, cara. Quando eu tô cheio de problema e o DDR, agora tu não vai gostar, né, brincadeira, é um poço de problema, porque toda vez que eu acho, minha precificação tá legal, daí eu vejo uma aula de precificação, puta, posso melhorar um monte. Meu marketing tá legal, não, mas, então assim, eu acho que ali é um poço de problema não, né? É uma poço de soluções, então. Mas, de assim, oportunidades. Dá sempre para ver o quê? Que eu posso melhorar coisas. Sim. Então, talvez ajude a saciar essa nossa ansiedade do tipo... Eu abri um negócio que até não deu certo, um pouco antes da pandemia. Porque estava tudo dominado no bar, um pouco desafiado, então vamos tentar um outro negócio. E hoje eu vejo assim que tem desafios bastante no bar. Tem bastante coisas que eu posso fazer, bastante coisas que eu posso melhorar. E eu acho que isso que eu quis dizer que o DDR ajuda, por quê? Porque,
Ontem teve um negócio de planejamento, outro dia tem um negócio de precificação. Tu tá sempre olhando, então tu tá sempre sendo desafiado a fazer uma coisa diferente, a procurar uma melhoria, a mudar a forma que faz entrevista, que faz contratação. Eu acho que isso ajuda... Você tá no DDR há muito pouco tempo, acho que dois meses. Um mês. Um mês. E você já entendeu o espírito totalmente. Você já entendeu totalmente o que é o DDR. São duas coisas que você falou que, para mim, se as pessoas, tanto as que estão lá dentro quanto as pessoas que querem entrar, entendessem isso e colocassem em prática, a gente continuaria tendo cada vez mais o nosso grupo mais forte, que é a maior riqueza são as pessoas que estão lá dentro, e a segunda coisa é eu quero te desafiar. É sobre isso. Então, nunca vai ser o Marani ensinando o que precisa ser feito. Não é isso. Ali existe uma construção coletiva. Então, a gente tem todos os nossos mentores, que tem cada um ali uma expertise, um conhecimento, mas que está ali para desafiar o empresário. Quando o empresário que entra no DDR e eventualmente tem esse cara ali do nariz mais em pé que diz, Marani, já está tudo bem, eu já faturo 500 mil, o outro fala, eu já faturo 700 mil, eu já faturo 1 milhão e está tudo bem. E aí quando ele entra lá e olha para o lado, tem um outro que fatura 2 milhões, tem um outro que fatura 3 milhões, tem um outro que fatura 5 milhões. E aí o cara entende que não é sobre a competição dele com outras pessoas, mas é assim, existe forma de fazer melhor do que o que você está fazendo hoje. Você ainda vai descobrir uma versão ainda melhor de você mesmo. Então, quando a gente exerce a humildade, a vontade de aprender, quando a gente entende que se desafiar é um bom caminho, a gente tem uma oportunidade muito boa de se desenvolver, né, Felipe? Eu acho que tira a gente da zona do conforto. É isso. Numa visão assim, tá tudo certo, eu tô ganhando dinheiro, ou não tô ganhando dinheiro, depende do período. Mas daí tu tá ali, de repente tu vê o cara e fala, tá, mas qual é teu CMV? Daí tu vai olhar, meu CMV tá alto. Tá, então tá dizendo que eu tô deixando dinheiro na mesa, né? Então acho que é uma eterna tirada da zona de conforto. Nem toda reunião com especialista, a gente escuta o que a gente quer, às vezes a gente dá um puxão de orelha. E eu acho que isso é legal, por quê? Porque falar o que tu quer ouvir não precisa falar ninguém, né? É verdade. Eu acho que esse desafio, essa cutucada mesmo, assim, né? A gente diz aqui, tipo, de vamos lá, por que tá fazendo isso? Por que não faz diferente? Mas não dá pra ser mais, que faz a gente evoluir e ser melhor, né? Sim, sim. E o dono de restaurante, via de regra, adora ser desafiado, né? A gente adora um desafio. Quando tá tudo muito fácil, a gente quer sempre o próximo nível. E a gente vai chegar juntos. Felipe, conta o seu Instagram para todo mundo te conhecer, todo mundo conhecer o Segundo Turno. Eu tenho certeza que as pessoas já devem estar doidas para saber lá. Deixa eu conhecer mais o Segundo Turno. Então passa pra gente. O meu Instagram pessoal é FMBBrand, que é meu nome. E o nosso do Segundo Turno é Segundo Turno escrito mesmo. Segundo Turno, tudo junto, tudo é junto, isso? @Segundo Turno. Então, @Segundo Turno. E o do Felipe, repete aí, Felipe. FMBBrand. FMBBrand. Líder, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.